Graças a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 33. Esse texto nos fala a respeito dos dois discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que era cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E é interessante, o texto nos fala que à medida que eles estavam caminhando, eles estavam discutindo a respeito daquilo tudo que havia acontecido com Jesus. E no verso 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros. Ou seja, que mesmo dia? No dia da ressurreição. No dia da ressurreição, esses homens estão ali caminhando para a aldeia chamada Emaús, discutindo a respeito do ministério de Jesus, da morte de Jesus na cruz, de como os discípulos se entristeceram, da angústia que estava no coração deles, mas também da tristeza pela forma como os doutores da lei, os príncipes, como eram chamados, e como esses homens entregaram Jesus para ser crucificado. E à medida que eles estavam conversando, o próprio Jesus se aproxima, mas diz o texto, mas os seus olhos estavam como que impedidos para que não pudessem reconhecê-lo. E Jesus então pergunta: o que vocês estão conversando a respeito, discutindo certamente com tanto vigor? O que vocês estão conversando? O que vocês estão falando aí? E um deles, chamado Cleopas, pergunta para Jesus: és tu o único que esteve por Jerusalém, sendo peregrino e não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta o quê? Jesus queria que eles colocassem para fora, quem sabe, todo aquele sentimento, aquela emoção, e até mesmo a distorção que eles estavam tendo em relação a tudo que havia acontecido. E eles começam a dizer que os principais prenderam Jesus, o levaram para ser condenado à morte, e nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel, como diz o verso 21. Então eu quero pensar com você, por que nós nos decepcionamos muitas vezes com Deus, mesmo quando o Senhor está do nosso lado, e a gente não consegue sequer identificá-lo. Às vezes o Senhor está caminhando conosco e a gente nem sequer identifica-o. Sabe por quê? Porque nós estamos decepcionados. Nós não conseguimos ver o Senhor. E a primeira decepção que eles tiveram aqui, por que eles levaram a ter uma decepção? Porque eles tinham uma visão ideológica de Jesus Cristo. Eles achavam que Jesus fosse entrar com um cavalo, montado em um cavalo, liderando um grande exército, libertando a nação de Israel de Roma. No entanto, Jesus que eles conheceram entrou em Jerusalém, sendo consagrado por todos, sendo louvado por todos, mas montado em um jumentinho. Montando em um jumentinho, ali entrou o rei. E, no entanto, eles não conseguiram entender o libertador diante deles. Às vezes, irmãos, nós temos uma leitura ideológica das Escrituras e aplicamos a ideologia nossa visão ideológica a Jesus. Por isso que hoje nós encontramos de forma muito clara, em muitos lugares, uma visão distorcida de Jesus. Esses discípulos, qual a visão que eles tinham? De um Jesus libertador. De um rei que iria liderar um grande exército, ia fazer uma grande guerra, lutar de tal forma com espadas que ia libertar a nação, e a nação ia ficar longe, livre, completamente sem o tacão de Roma. No entanto, não foi isso que aconteceu. Às vezes nossa leitura também em relação à palavra de Deus, e aplicamos um Jesus à nossa ideologia. E qual é a nossa ideologia muitas vezes? Aí nós temos o Jesus da teologia da missão integral, um Jesus marxista, um Jesus socialista, um Jesus de direita, um Jesus de centro, um Jesus de esquerda, menos o Jesus da Bíblia. Então, quando eu tento aplicar Jesus à minha ideologia, eu vou me decepcionar, eu vou ficar frustrado, porque Jesus não veio para ser um líder político. E nem podemos aplicar a política a Cristo, nem a religião. Então nós temos que tomar cuidado, porque está havendo uma mistura hoje muito grande em relação a isso. As pessoas estão vendo um Cristo que tem que se enquadrar dentro da minha visão política. Jesus não veio para isso. Jesus nunca estabeleceu um reino dessa forma, não veio para fazer isto. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos nos decepcionar. Preste bem atenção no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel.
Nós queríamos um Jesus que viesse montado em um cavalo. Essa era a visão que a gente tinha. Liderando um grande exército, entrando pela cidade, libertando a nação de Roma. Irmãos, essa tem sido a visão de muitos hoje. Um Jesus político. Um Jesus que se enquadra dentro da minha ideologia. Isso é uma grande decepção. E isso nos decepciona porque ele não se enquadra dentro disso. Bom, a segunda coisa que nós muitas vezes nos decepcionamos com Deus é porque nós fazemos uma leitura distorcida ou fazemos uma leitura e não interpretamos de forma correta, da forma como ele se revela. Porque à medida que eles foram falando a respeito de Jesus e eles já tinham recebido a notícia que o Senhor havia ressuscitado, só que eles não acreditaram. Por eles não terem acreditado, o que eles fizeram? Eles se afastaram, estavam indo embora. Então, quando nós nos decepcionamos, nós nos afastamos. Mas por que nós nos afastamos? Primeiro, por causa da nossa ideologia errada. Segundo, porque nós desacreditamos das Escrituras. Olha só o que é que diz o verso 25. Jesus então chega para aqueles homens e diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. A mente de vocês continua fechada, o coração continua fechado. Vocês não entenderam, vocês não compreenderam ainda as Escrituras. A visão de vocês está totalmente distorcida. Era necessário que o Cristo padecesse tudo que padeceu. Preste bem atenção no verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Aqui ele começa então por Moisés, ele passa pelos profetas e abre o entendimento diante de todas as Escrituras. Irmãos, a grande crise que há na igreja hoje, a grande decepção que as pessoas estão tendo com Deus, é porque está sendo apresentado um Cristo que ele não se revela nas Escrituras. Mas o Cristo que é revelado nas Escrituras, esse não tem sido pregado. Por isso que tem muita gente frustrada, decepcionada, frustrada com a vida e frustrada até mesmo com Deus. Sabe por quê? Porque desconhecem as Escrituras sagradas. Leem a palavra, mas interpretam de forma errada. Ou então, leem texto fora de contexto. Quer ver um texto que é fora de contexto? Quando as pessoas citam, por exemplo, lá Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A ideia que tem é que nós sempre seremos vitoriosos em tudo na nossa vida, que nós nunca teremos dificuldades com nada, que as portas vão se abrir, que vamos ser vencedores em todo o tempo. Só que o texto está dentro de um contexto. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto a padecer fome, quanto a ser surprido por tudo. Tanto a ter dinheiro, quanto a estar sem ele. Em todas as coisas, ele diz, em tudo eu tenho experiência. Aí ele fala, então, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele tinha uma maturidade espiritual para entender e desfrutar de Jesus independente da crise, independente da situação, independente das coisas ao seu redor. Essa é a diferença, irmãos, é maturidade espiritual. O que nós temos visto são crianças espirituais, gente que distorce as Escrituras ao seu bel prazer, leem a palavra e leem segundo a sua visão e não segundo o Deus que se revela, como uma palavra se revela. Aí nós vamos nos decepcionar. Olhe, preste bem atenção, que à medida que o Senhor vai caminhando com eles, vai abrindo o coração deles, vai explicando as Escrituras, o coração deles então arde de alegria. Olha só o que diz o verso 32. Disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui que está a diferença. É o entendimento da palavra. Aí eles entenderam que Jesus tinha que padecer, pagar um alto preço por nós na cruz, derramar o seu sangue inocente, que a ira de Deus que está sobre o homem que não tem Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esta ira recaiu sobre Jesus, ou seja, Jesus levou sobre si as nossas transgressões, pagou um alto preço por nós. Jesus, ele se deu por nós para nos salvar, para termos o nosso nome escrito no livro da vida, para termos a nossa salvação. Foi necessário que a ira do Senhor recaísse sobre ele, por isso, pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz Isaías 53. Irmãos, quando eu compreendo as Escrituras, eu não me decepciono com Deus. Eu vivo uma fé centrada. Quando eu compreendo as Escrituras, eu não tenho um Jesus ideológico, um Jesus político,
um Jesus comunista, socialista, de direita, de esquerda, de centro. Eu tenho um Jesus como ele se revela. E o Jesus que se revela é totalmente diferente do Jesus que tem sido apresentado em muitos lugares. A primeira coisa, Jesus que se revela, segundo as Escrituras, é um Deus soberano. Que as coisas não acontecem por acontecer. Acontece porque foi da vontade do Senhor que acontecesse. Tanto que, preste bem no que ele diz aqui. No próprio texto nos revela esse tipo essa ideia que nós estamos falando e joga por terra todo tipo de ideia contrária às Escrituras. Nós temos que entender as Escrituras. E diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, irmãos, a cruz não foi obra do acaso. A cruz não foi porque os principais sacerdotes, porque os príncipes de Israel o entregaram para ser crucificado. E Pilatos, tomado de um capricho, o levou para a cruz. Não. Isso aconteceu porque o Senhor havia determinado. Irmãos, o Senhor é o Deus da história. Está acontecendo hoje no nosso mundo. Essa pandemia que está acontecendo é o princípio das dores. Tudo isso o Senhor já havia avisado. Nós passaríamos por pestes, guerras, fomes. Nós passaríamos por dificuldades nesta vida. É daqui para pior, não é daqui para melhor. Mas isso não é para nós olharmos para o mundo e ficarmos tristes. É para olharmos para o céu e gritarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É porque o Senhor está às portas para vir buscar a sua igreja. Não pense você que as coisas vão ficar melhores. Você provavelmente daqui a algum tempo nós vamos passar por grandes perseguições, por grandes tribulações, por grandes angústias. A igreja vai passar pela moinha, mas é o momento que o Senhor está vindo para buscar o seu povo. Aqui, irmãos, à medida que a gente conhece as Escrituras, à medida que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, nós começamos a ter um regozijo e não frustração. E não ficarmos decepcionados, mas alegres, porque o Senhor está vindo ao nosso encontro para buscar a sua igreja. Esses discípulos tinham uma visão distorcida. Eles queriam um Jesus político. Quero dizer para você, não deposite sua fé na política. Não deposite sua fé num presidente. Não deposite sua fé num governador, nem mesmo num prefeito, num deputado. Os homens de toga são aqueles que mais nos decepcionam, que deveriam ser justos juízes, têm sido juízes fraudulentos. Então confie no Senhor nas Escrituras, deposite a sua fé no Jesus que se revela nas Escrituras Sagradas, porque este não nos decepciona. Agora, faça a leitura de forma correta. Leia as Escrituras, o texto e o contexto. E os textos que apoiam aquele texto que você está lendo. Aí você vai ver como a palavra de Deus é tremenda. Aí você vai poder falar como os discípulos naquele momento falaram um para o outro. Quando falaram assim, diziam ao outro: porventura não ardia em nós nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Essa é a diferença. Ardor, não político. Não um ardor ideológico, mas um ardor pelas Escrituras Sagradas, pela palavra que se revela, pela palavra que abençoa, pela palavra que traz vida, pela palavra que traz esperança, pela palavra que nos revela o céu. Essa é a palavra que temos que ter. Essa é a alegria que temos que ter. Agora, os homens nos decepcionam. E o Deus que tem sido pregado por aí tem decepcionado também muitas pessoas. Mas o Deus que se revelou nas Escrituras, esse não nos decepciona. Esse nos traz alegria, nos traz paz e nos traz esperança. Por isso, eu quero convidar você a ler as Escrituras Sagradas como na verdade ela é, e não trazendo para a sua visão ideológica, não trazendo para a sua visão distorcida, porque uma visão distorcida distorce Jesus. E vamos ver um Jesus ofuscado, um Jesus que é mais um monstro do que, na verdade, o Deus encarnado. Por isso, eu quero crer e pedir que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus, aplique as Escrituras ao seu coração, para que você compreenda como Jesus é maravilhoso, como Ele é belo e como Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Amém? Leia as Escrituras, leia a Bíblia, guarde a palavra, creia na palavra, mas veja Jesus como Ele é, e não um Jesus ofuscado pelas ideologias humanas. Guarde essa palavra
e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?